Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Você já ouviu falar em viagens para o centro da Terra? Alguém já conseguiu abrir um túnel que atravesse todo o planeta? E se usar todos os recursos mais modernos da tecnologia e abrir um buraco aqui, é possível chegar até o Japão? Acho que não. Não sei, no Japão exatamente. Você ia chegar do outro lado com certeza, agora no Japão... Não acredito. Depende com a tecnologia que nós temos, né? Se eu usar todos os recursos mais modernos da tecnologia e eu abrir um buraco aqui no chão, você acha que é possível chegar até o Japão? Não. Não... Fico meio em dúvida, viu? Claro que não. Eu acho que dá, né? Bom, isso daí depende disso tudo, não depende da gente. A única pessoa que já fez uma viagem até o centro da Terra foi o Júlio Verne. Ele é um autor de livros de ficção científica. E ele fez essa viagem, olha, com a imaginação. A teleaula de ciências de hoje vai contar e explicar por que é impossível fazer uma viagem até o centro da Terra. Você também vai aprender. Porque sabemos o que há dentro da Terra, mesmo sem nunca ter visto. Quais são as maneiras de saber como a Terra é por dentro? E o que são os vulcões e como eles ajudam a pesquisa científica? Aperte o cinto, vai começar a nossa viagem para a Terra Inquieta. Ô, Cauê, você chegou adiantado. A Maria ainda não voltou com os ingredientes daquele bolo que você gosta tanto. Não vai dar pra esperar não, seu Alberto. Eu tô indo viajar e eu só passei pra me despedir. Vai viajar, é? Pra onde? Eu vou pro Japão. Eu vou cavar um túnel, passar pelo centro da Terra e chegar no Japão. É o país que fica do outro lado do mundo e também fica debaixo do Brasil. Como é que é? Embaixo do Brasil? Não vai dar não, Cauê. E como você sabe se ninguém nunca tentou? Claro que não dá. Tá aí o Lineu que não me deixa mentir. Lineu, diz aí pro Cauê por que não dá pra cavar um túnel que vai do Brasil até o Japão. Cauê, por enquanto não vai dar não, porque o interior da Terra é muito, mas muito quente. Você não ia aguentar atravessar o túnel, pelo menos por enquanto, porque até hoje ninguém conseguiu resolver esse problema, né? E como você sabe se ninguém nunca foi lá? Olha, você sabe que o ser humano tem muitas capacidades, né? Uma das capacidades do ser humano é justamente essa, descobrir coisas da Terra e até mesmo do universo sem nunca ter estado lá. Como? A gente faz observação. Olha, as pessoas que estudam isso sabem que conforme você vai fazendo escavações mais profundas, a temperatura vai aumentando. Então, de uma forma indireta, você deduz a temperatura do interior da Terra. Quer ver? Dá uma olhada aqui. No Texas, nos Estados Unidos, cavaram um poço de 6.000 metros de profundidade. No fundo desse poço, a temperatura é de 120 graus Celsius. A temperatura hoje está em 30 graus. Já pensou? 120 graus Celsius? Os meus hambúrgueres iam se fritar sozinhos. Alberto, faz um favor, traz o globo aqui para mostrar pro Cauê. Cauê, na África tem muitas minas de ouro, sabe? Isso, obrigado. Aqui, ó. Na África tem muitas minas de ouro. Eles têm que resfriar os túneis, porque quanto mais fundo, mais quente. Uma outra forma ainda de você saber que o interior da Terra é muito quente é a atividade dos vulcões. Você sabe o que é um vulcão? Desde criança, eu adoro vulcões. Imagine só, uma montanha, que ao mesmo tempo é um túnel por onde o material que está no interior da Terra chega à superfície. Foi por isso que encomendei esta revista aqui, ó, com os maiores vulcões do mundo. Este aqui é o Vesúvio. Ele fica na Itália, perto de Nápoles. O Vesúvio é um vulcão histórico. Ele destruiu as cidades de Pompeia e Herculano no ano de 79 d.C. O Vesúvio está inativo desde 1944. Mas fazendo alguns cálculos dá para saber, se ele entrar em erupção novamente, ele pode matar mais de 1 milhão de pessoas em 15 minutos ou menos. E aqui tem um vulcão mais assanhado. O vulcão de Pinatubo fica nas Filipinas. Ele ficou quietinho por 600 anos, mas em 1991 lançou no ar nuvens de gás de enxofre, fragmentos de rocha e cinzas.
a mais de 40 quilômetros de altura. A poeirada foi tanta que 2 anos depois, fotos de satélite mostravam a Terra ainda envolvida por uma nuvem amarelada. Esse Pinatubo parecia um tubo gigante de aerosol, espirrando poeira no espaço. Um outro lugar muito rico em vulcões é o grupo de ilhas que formam o Havaí. Só que lá, a lava dos vulcões tem muita água e poucos gases. Então, ao invés de explodir, essa lava flui dos vulcões o tempo todo. Kilauea parece nome de praia de surf, mas na verdade é um dos vulcões mais ativos do mundo. Ele se ergue do fundo do oceano e atinge 1.363 metros acima do nível do mar. Só nos últimos 6 anos, as lavas derramadas pelos vulcões acrescentaram mais de 1 milhão de metros quadrados de terrenos novos às ilhas do Havaí. Então quer dizer que quanto mais a gente cava, mais quente fica? Isso mesmo. Os vulcões são uma prova de que tudo que existe no interior da Terra é muito quente. E por que os vulcões explodem? Bom, primeiro, em vez de a gente falar que eles explodem, é melhor a gente falar que um vulcão entra em erupção. O magma se forma a partir de rochas derretidas. Movimentos internos empurram lentamente as rochas muito quentes para cima até chegar próximo da superfície. Às vezes, este movimento abre um buraco na rocha. As rochas líquidas, chamadas de lavas, são espirradas ou derramadas na superfície através dos vulcões e muitas vezes elas vêm acompanhadas por gases. Cauê, vem ver uma coisa aqui. Hoje o prato do dia é frango com polenta. Tá vendo a massa da polenta? Quando ela ferve, começa a subir um monte de bolhas de ar que arrebentam na superfície. E o vulcão se forma mais ou menos assim, viu, Cauê? Tem umas bolhas de ar bem lá no fundo da Terra que se formam e elas vêm de baixo para cima e arrebentam na superfície. O solo se rompe, como acontece com a camada superficial aí da polenta. Isso faz com que os gases quentes possam ser liberados e a bolha espirra uma parte das rochas derretidas que estavam dentro dela, as lavas. Então toda essa lava espirra pelo buraco que tem lá no alto do vulcão? Aquele buraco que tem no alto do vulcão, Cauê, chama cratera, mas a lava não sai pela cratera, não. Você também achava que a lava saía pela cratera? Eu também, até ver essas figuras aqui na minha revista. O que acontece é a lava sair pelas fendas laterais ou pela base da montanha acompanhada de gases. Os gases saem pela cratera em grande quantidade e rapidamente. Às vezes isso tudo é feito com muito barulho de explosões. Às vezes o vulcão entra em erupção sem ruídos. A cratera é a chaminé do vulcão, né, Lineu? Mais ou menos. E quando acaba a erupção? Bom, quando as rochas líquidas que começaram todo o espetáculo se acomodam, elas podem esfriar dentro da cratera do vulcão, formando um tampão. E aí o vulcão para de lançar lavas. E demora para esfriar? Demora, viu, Cauê? Porque, na verdade, como os movimentos internos não param nunca, um vulcão pode entrar em erupção outra vez. Mas o vulcão não fica quieto? Ele nunca sossega? É difícil falar se o vulcão vai sossegar totalmente, né? Olha, tem alguns vulcões que desabam durante a erupção. Tem outros que afundam e no local depois formam um lago. Tem outros que podem ficar planos e transformar num terreno bom para uma cidade. Eu estava aqui vendo alguns postais do meu mostruário. Você sabia que a cidade de Poços de Caldas, que fica no sul de Minas Gerais, está situada no interior de um vulcão extinto há milhões de anos? Bonita cidade. Em muitos lugares do mundo se encontram restos de vulcões que foram desgastados pelos ventos e pelas chuvas por milhares de anos. Então podemos supor que alguns vulcões acabam, se tornam extintos. Quando um vulcão se torna extinto, ele deixa à sua volta, no seu interior e abaixo de si, uma grande quantidade de material. Quando esse material esfria, se torna rocha sólida. Então, deu para entender o que é um vulcão? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Os movimentos internos do fundo da Terra empurram o magma, isto é, as rochas derretidas, para a superfície. O magma chega até a superfície através da erupção do vulcão. Muitas vezes, as erupções são acompanhadas de gases. A erupção acontece quando o vulcão entra em atividade e espirra ou derrama as lavas. Lavas são as pedras derretidas quando saem. Quando um vulcão não entra mais em erupção, ele é chamado de vulcão extinto. As lavas esfriadas voltam a ficar sólidas.
Existem cidades como Poços de Caldas que foram construídas sobre vulcões extintos há milhões de anos. Oi, chegaram os ingredientes do bolo do Cauê. Mas que demora, hein, Maria? Ai, Alberto, sabe o que é? Que foi difícil encontrar as nozes. Agora fica pra depois. A polenta já esfriou, eu vou fritar. Não, eu queria saber uma coisa. A polenta esfriou porque seu Alberto tirou ela do fogo, não é? Isso. E pelo que você falou, o calor de dentro da Terra nunca vai esfriar. E sempre vai existir vulcão. Olha, Cauê, se sempre vai existir vulcão, não dá pra ter certeza. Agora, o que a gente sabe é que o interior da Terra vai demorar pra esfriar. E vai demorar muito tempo mesmo? Ah, vai, viu? E olha que é coisa de bilhões de anos. Porque assim, a Terra tá esfriando. Mas como ela tá esfriando de fora pra dentro, o interior vai estar sempre mais quente. Enquanto o interior estiver quente, sempre pode ter vulcão entrando em erupção. Agora, além dos vulcões, ainda pode ter terremotos, né? Terremotos? É, os mesmos movimentos que podem provocar vulcões podem provocar também tremores de terra. Alguns são leves, que a gente nem percebe, mas outros... Terremoto? O terremoto acontece porque também acontece aquela ferveção de rochas no centro da Terra? É, isso aí. Então me conta, como é que o terremoto acontece? Bom, isso daí você só vai entender se assistir a próxima teleaula. É lá que nós vamos falar dos terremotos. E aí, Cauê? Desistiu de fazer o seu túnel até o Japão? Desisti sim. Mas até eu inventar uma roupa especial que dê pra passar pelo centro da Terra. E gostei da explicação do Linneu também. Dá pra você contar tudo de novo? Tudo bem, Cauê. Vamos pra revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que é possível conseguir informações mesmo de coisas que não conseguimos ver. O material que sai dos vulcões é uma evidência de como é a composição interior da Terra. As lavas lançadas pelo vulcão se transformam em rochas sólidas quando esfriam. E para terminar, você aprendeu que os vulcões e os terremotos ocorrem em consequência dos movimentos e acomodações do material que existe no interior da Terra. Você sabe o que é um terremoto? Sei. O que é? É o balanço da Terra, né? Sísmico da Terra. É um tremor de terra. Um assentamento do solo terrestre. Estremece o solo, não é isso? Terremoto é um estado desconfortável da Terra, né? É quando a Terra estremece. É uma movimentação de terra violenta, né? E por que não ocorrem terremotos aqui no Brasil? Isso eu não sei. Eu acho que a massa nossa terrestre está bem solidificada. Porque no Brasil não tem vulcões, né? Puxa, agora você me pegou. Bom, a questão geográfica, talvez, a estrutura do solo, não sei. Alguma coisa assim que favorece tudo isso. Que a gente mora no Brasil e Deus é brasileiro, né? Na próxima teleaula de ciências, você vai ficar sabendo a resposta para essas perguntas e outras. Até lá, leia no seu livro Por que a Terra é Inquieta e faça os exercícios. Bom trabalho!